Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. Eu sou o professor Marcos Fábio e vim dividir com vocês aqui um pouco da minha experiência. Eu sou empreendedor já há muito tempo, sou sócio-diretor de uma empresa de consultoria chamada Formatar Consultoria, sou empresário do varejo, setor de serviços, também atuo como facilitador trainee do Empretec e adoro e amo o movimento do empreendedorismo. Inclusive, sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, que também é o nome dessa palestra que estamos dividindo aí com vocês. Muito bem, eu já estudo empreendedorismo há alguns anos e eu gosto muito desse pensamento. Só que a hora que a gente começa a mergulhar um pouco sobre o universo empreendedor, primeiro que existem alguns paradigmas que são colocados nesse universo, né? Por exemplo, empreendedor é só aquele que monta uma empresa? Será que é possível a gente ter empreendedores internos, ou seja, empregados empreendedores? E os empreendedores sociais? Aqueles presidentes de associação de bairro, né? Aquele presidente de um clube que tirou o clube da lama, né? Aquele presidente do diretor acadêmico. Enfim, nós temos vários empreendedores. Inclusive hoje tem os empreendedores digitais que estão empreendendo aí no mundo digital, nas startups e por aí afora. E também o universo empreendedor passa por transformações. Existem também alguns mitos acerca do que é ser um empreendedor ou não. Eu queria dividir um pouco com vocês sobre isso. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás fazer um curso de professor empreendedor numa das universidades referências mundiais do empreendedorismo, que é a Babson College. E lá eu aprendi uma metodologia de empreendedorismo que eu me identifiquei muito com ela e quero dividir aqui com vocês. E daí nasceu realmente o livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. A gente sempre acostumou a pensar que empreendedor está ligado a sonho, né? E na verdade o sonho é muito distante. Veja bem, o que tem mais força? Eu dizer, eu estou sonhando em viajar ou eu estou pensando em viajar? Como é que funciona isso? Mas antes vamos entender como que são as bases do pensamento empreendedor. Vamos começar a entender o seguinte: o empreendedor ele tem 3 bases de pensamento que é importante a gente discutir essas bases. O universo empreendedor ele é um universo que envolve risco. Essa é a primeira base. Toda atividade empreendedora envolve risco. Se você vai fazer desde uma pequena festa, tem o risco, até um grande projeto, um grande empreendimento, também envolve risco. Então vamos entender. Risco é a possibilidade de um negócio dar certo ou não. Então o universo empreendedor ele vive cheio de risco. Segundo, o ambiente do universo empreendedor não é um ambiente certo, ele é um ambiente incerto. Não? O que significa um ambiente certo? Deixa eu dar um exemplo. Se eu vou na loja e compro um quebra-cabeças e vou brincar com a minha filha, por exemplo, de montar quebra-cabeça, qual é o resultado do quebra-cabeça? Ele é certo ou incerto? Com certeza ele é certo. Ou seja, o quebra-cabeças tem uma imagem que você vai perseguir aquela imagem. A imagem está posta. Você pode ser o mais eficiente possível e o resultado que você vai chegar é na imagem que está lá no quebra-cabeça. Assim, tanto a pessoa mais inteligente, mais esperta, quanto a pessoa não tão rápida de raciocínio vão chegar ao mesmo resultado. O que vai variar aí, possivelmente é o tempo. Mas então, um ambiente empreendedor não é um ambiente de montar quebra-cabeça, não é um ambiente certo. Por exemplo, se eu estiver falando de negócio, eu posso fazer todos os estudos possíveis, mas um ambiente empreendedor ainda é um ambiente incerto. Não é à toa que muitas empresas fecham, obviamente que muitos não planejam. Quem não planeja tem mais chance de dar errado, mas até mesmo quem planeja também pode dar errado, não é isso? Nós tivemos aí recentemente, há alguns anos atrás, nós tínhamos no país um ícone do empreendedorismo, que era o Ike Batista, uma pessoa cabeça aberta, para frente, pensando em negócios, e ele ficou multimilionário, chegou a ser até bilionário, mas um ambiente incerto. Uma das empresas dele ligada a um negócio de petróleo, a Petrobras publicou que não ia conseguir tirar a quantidade de petróleo da camada do pré-sal, e isso levou a reboque a empresa dele de petróleo e todas as outras empresas. Quer dizer, um ambiente incerto, por mais que você faça estudos. Mas independentemente do risco ou da incerteza, a terceira base de pensamento do universo empreendedor é a
ação. Significa dizer que, independente do ambiente, a ação ela acontece. Então tem gente que fala assim: agora está muito difícil de tomar alguma decisão porque nós estamos em crise. Bom, mas nós já estivemos sem crise e você não tomou a decisão. O que eu quero mostrar é que, se a gente for avaliar, nos últimos 30 anos nós tivemos 12 períodos de crise no Brasil, e teve gente tomando decisão em épocas de crise e gente ainda tomando decisões hoje em ambiente de crise. Então nós estamos dizendo que o empreendedor, ele age mesmo diante da incerteza e diante do risco. E aí, a hora que a gente então começa a perguntar: o universo empreendedor é previsível ou imprevisível? O que vocês acham quando você vai montar um negócio? Com certeza ele é imprevisível, mas a gente tem a mania de querer tornar esse universo previsível. Então a gente, às vezes, lá no plano de negócio, a gente comete um erro, que a gente quer colocar no papel e quer que seja exatamente daquele jeito, sem, às vezes, necessariamente a gente fazer o teste da ideia. E aí, quando a gente pensa no ambiente previsível, isso aqui é previsível. Eu tenho um quebra-cabeça e eu sei exatamente em qual resultado eu vou chegar. Agora, quando eu estou falando de um ambiente imprevisível, é como se eu, ao invés de quebra-cabeça, eu te desse, por exemplo, retalhos de tecido. Com retalhos você pode fazer desde uma coxa de retalho, que é o mais previsível possível, mas você também pode fazer uma série de outras coisas, tapetes, bolsas, enfim, uma série de outras coisas com esse tecido. Então, na hora que a gente está pensando nisso, é importante a gente entender o que é esse pensamento, né? Por que se chama reflexões para atitudes? Porque normalmente a gente pensa muito mais do que sonha. Às vezes você está lá dirigindo lá no seu carro, na sua hora volante, aí você começa assim: não, eu tinha que fazer aquilo, não, eu lembrei que eu podia fazer aquilo, não, essa ideia aqui. Às vezes você até anota essa ideia, grava em algum lugar, anota no seu bloco de notas, não importa onde, mas depois, quando você desce do carro, fechou a porta, parece que você foi abstraído, né? Poxa vida, cadê aquela ideia? Né? Nossa, por quê? Você foi para o seu dia a dia lá e foi absorvido pelo que eu chamo da fazeção. E aí, na hora que você é absorvido pela fazeção, meu amigo, eu vou dizer, é muito difícil de tirar dela. E as pessoas empreendedoras são aquelas pessoas capazes de realizar aquilo que elas pensam, não importa se é grande ou pequeno. E aí, mais importante, se a gente ficar acreditando que para ser empreendedor tem que ficar sonhando, para sonhar a gente tem que estar dormindo. Então vamos entender que, se a gente fosse capaz de realizar 10% daquilo que a gente pensa em fazer, a gente já estaria em um lugar diferente. E aí, para isso, esse universo empreendedor, essa metodologia que eu aprendi lá em Babson, chamado ETA, ETA ou ETA, Entrepreneurship, Think and Act, ou empreendedorismo, pensamento e ação, ela trabalha muito coisas para a gente refletir, pensar e tomar decisões. E ela tem 4 bases de pensamento que eu queria dividir com vocês. A primeira base é agir rapidamente com os meios à mão. Parece coisa da minha avó, né? Quem não tem cão caça com gato. É mais ou menos isso. Quantas vezes você que está aí nos assistindo fica esperando ter o melhor computador, a melhor situação, ter todo o dinheiro, ter o ambiente perfeito para começar uma coisa, e você não começa nunca, né? No primeiro capítulo do meu livro eu falo isso, a história de César e Denise, que queriam viajar e sempre ficavam esperando para ir no melhor hotel, no melhor resort, e nunca tinha dinheiro. Passaram-se 20, 30 anos e nem sequer numa simples pousada em Porto Seguro eles iam, porque queriam fazer sempre o ótimo. E existem outras frases por aí, né? Feito é melhor do que perfeito, e por aí afora. Segunda coisa, essa história de que você pegou, vendeu tudo, tirou fundo de garantia, tudo, e para poder arriscar tudo. Existe um caso ou outro aí de exemplo de sucesso. Na maioria das vezes a gente não lembra ou não conhece os casos de sucesso. O pensamento empreendedor fala o seguinte: você tem quanto? 500 reais? Empreenda com 500. Você tem 5 mil? Empreenda com 5 mil. Agora, não empreenda 20 tendo 5. Ou não arrisque alguma coisa que vai tirar você completamente do seu eixo, da sua órbita, caso não dê certo. Porque aí você saiu para empreender e depois você desestruturou a sua vida. Então, esse segundo momento que diz pague apenas porque aquilo que você pode se dar o luxo de perder, significa isso. Não arrisque mais do que você pode perder. Tem 20 mil, se arriscar e perder 20 mil, vai tirar você da sua vida, de se desestruturar? Não, arrisque 20 mil. Eu só tenho 500? Arrisque 500. Né? Terceira coisa, traga outras pessoas ao longo da sua jornada. Empreendedores solitários, o lobo solitário até existe, mas normalmente
não é bem assim a história. Todos os empreendedores que a gente conhece de sucesso trouxeram algumas pessoas ao longo da sua jornada para poder atuar junto com eles. E por fim, construa sobre os resultados que você gera. Vou explicar isso de uma maneira muito simples. Ficar de trás da mesa do computador no senhor Google é importante? Claro que é, o Google traz muita informação, muita notícia, claro que é importante, mas vou te dizer uma coisa, nada paga você ir lá, cheirar, sujar o sapato, entender, buscar as informações, ter a sua visão do local, porque nem sempre os melhores relatórios estão apontando coisas que você vai lá e pode sentir. Então, construir sobre os resultados que você gera é você confiar naquilo que você está vendo e não ficar só à mercê das pesquisas. Mas volto a repetir, são importantes também. Bom, muito bem. Quem é mais empreendedor? Eu adoro essa tela aqui, vamos entender isso. O que você acha que é mais empreendedor? Alguém que procura saber 100 e realiza 30? Ou alguém que consegue saber 40 e realiza os mesmos 30? O que eu estou querendo mostrar com isso é que às vezes tem gente que precisa estudar 15 pós-graduações, não sei quantos cursos, para fazer o mesmo de que alguém que foi lá e aprendeu muito menos, mas foi capaz de pegar aquele conhecimento e usar aquele conhecimento para alguma coisa. É importante dizer isso. Eu me lembro quando eu comecei minha vida profissional, lá na faculdade ainda, melhor dizendo, porque foi lá que eu comecei, quando eu comprei um HP 12C e aprendi matemática financeira na faculdade, eu comecei a usar a calculadora para fazer planos de negócio para o programa de Brasil Empreendedor que existia na época. Com o pouco que eu aprendi em 6 meses de faculdade, eu comecei a ganhar dinheiro. Um monte de gente ficava esperando formar para começar a fazer alguma coisa. O empreendedor está ligado a você usar o seu conhecimento, as ferramentas para ganhar dinheiro ou para fazer alguma coisa com aquilo. Senão você vai ser um poço de conhecimento e não faz nada com ele, não usa ele para nada. Então, com certeza, o mais empreendedor é quem está usando, né? Quem sabe, quem tem 40 e consegue fazer 30, está usando 75% dos seus recursos. Agora, quem tem 100 e faz 30, só está usando 30% dos seus recursos, está empreendendo pouco com o seu recurso. Por quê? Com certeza ele deve estar lá naquela primeira parte que eu falei do meu livro, né? Ele deve estar quando o ótimo é inimigo do bom. Ele quer sempre estar ótimo para começar a fazer alguma coisa e não começa nunca, não é isso? E aí, então, o que é o novo paradigma desse processo? É o que a gente chama do sonho, a ação para o pensamento e ação. Significa dizer você começar a realizar pensamentos. E aí tem um outro paradigma para a gente quebrar, que a gente começou a aprender o quê? Não conta para o outro aquilo que você está querendo fazer, não, senão a pessoa vai gorar. Peraí, vamos começar a entender diferente. Você já notou que quando você dividiu com alguém alguma coisa que você queria fazer, você acabou criando um compromisso com a outra pessoa? Não, falei para fulano que ia fazer isso, agora toda vez que eu encontro ele me cobra. Gera um incômodo, não é isso? Não é claro que gera um incômodo, porque à medida que você deu a publicidade do pensamento. O que nós estamos chamando da publicidade do pensamento? É você contar aquilo que está fazendo, porque você cria um compromisso e a sua chance de realizar é muito maior. Então, se nós estamos falando que o método é o pensamento e a ação, o que eu estou dizendo? Que a gente precisa pensar mais, muito mais. Nós não somos um ser que é um ser racional e a gente está usando essa nossa capacidade de pensar para quê? Muitas vezes a gente acaba, ao contrário, estando com o cérebro atrofiado. Não exercitar o pensamento, a gente atrofia o nosso cérebro, não é isso? E quais são as recompensas do pensar? Eu tenho uma história para contar para você incrível sobre empreendedorismo. As recompensas do pensar significa contar a história de Dennis Hope, um americano. O sujeito era um corretor de imóveis quase falido, passando por dificuldades financeiras. Um belo dia, acho que discutiu com sua mulher, pegou seu carro e foi dar uma volta. Na hora que ele foi dar a volta, ele liga o rádio e escuta uma notícia dizendo que a NASA em 2021 vai fazer seu primeiro voo tripulado para a Lua. Aí ele começa a olhar para a Lua e fala, poxa vida, né? Faltando terreno aqui embaixo e Lua, aquele tanto de terreno, voo tripulado para a Lua? E ele começou a pensar, bom, pode ser que então as pessoas vão precisar de instalar uma lanchonete, um hotel, e vai ter que ter terreno. Dá para vender lote na Lua? O paradigma do passado diz que não dá, não é isso? O que ele começou a fazer? Começou a investigar e foi lá num tratado da ONU e descobriu um tratado assinado pela ONU em 1967 que dizia que nenhum país, estado ou município poderia ser dono de corpos celestes. Só que a lei tinha uma brecha. Qual era a brecha?
Um Estado, país, não poderia ser dono de aço, mas nada era dito sobre pessoas físicas. O que ele fez? Entrou com um recurso, requisitou a posse da Lua à ONU. A ONU não teve outra coisa a fazer senão dar a posse da Lua para ele, e ele inventou a empresa, criou a empresa Lunar e faturou 22 milhões de dólares vendendo lote na Lua. Está aí, ó, Dennis Hope. E aí eu falo, isso é o que é um recompensa do pensar, não é isso? Então o que é a lógica do pensamento e a ação? É quando você junta seus conhecimentos, habilidades e atitudes, mas lembrando que você não pode abrir mão dos seus valores e de pensar no seu entorno e na comunidade, que é a nossa chave, não é isso? Então, à medida que você pensa sobre isso, você tem que começar a pensar como que você pode aí transformar o seu dia. Lá no primeiro capítulo do meu livro eu falo de quando o ódio é o inimigo do bom, mas nós também temos um outro, que eu adoro falar também, que é lá o artigo, capítulo 18 do meu livro, sobre a antissabedoria dos ditados. Já notou o quanto que a gente é aprisionado nos ditados? Por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Por que não pode ser casa de ferreiro, utensílio de ferro, espeto de ferro e por aí afora, ou melhor, de aço, né? Quem ri por último, ri melhor. Ou pode ser que não entendeu a piada. À medida que a gente vai vendo alguns ditados, esses ditados acabam aprisionando a gente no senso comum, né? Por exemplo, o senso comum de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, e não quem com ferro fere precisa pedir desculpa ao outro e reparar o erro. Então é isso aí, pessoal. Pensando dessa forma, a lógica do pensamento e ação. Eu sou Marcos Fábio, está aí os nossos contatos, curta a nossa página no Facebook, Professor Marcos Fábio, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.